Bom dia, Instagram. Bom dia. Estamos iniciando o projeto 8 em ponto, onde eu respondo sua dúvida sobre saúde, auriculoterapia, sobre como montar um consultório, ter um consultório e trazer pacientes para eles, como ser um auriculoterapeuta. Bom dia, pessoal chegando, a Raquel, Xanda, Cristina. Muito bom ter vocês aqui. Dei uma folga para vocês, né? Final de semana. E agora retomamos, segunda-feira, 8 horas. Valesca, bom dia! E aí, qual a pergunta que vocês têm para mim? Quem tem uma pergunta? Eu respondi algumas dentro dos stories, ali tinham várias perguntas. Eu aproveitei também o fim de semana para estar ali falando com vocês sobre, né? Yari Mamolina, seja bem-vinda a S18. Muito bom ter vocês aqui. Mara, se eu falar aqui na live, ele deixa de ser o e-mail do aluno, Mara. Entra no teu curso, vai lá no módulo de boas-vindas, lá tem o e-mail e o WhatsApp. O WhatsApp a gente teve alguns problemas, porque o WhatsApp não estava entregando as mensagens. Mas tá lá, tá? Entra lá. A S18, bom dia, pessoal. Rúbia. Lu, Zou, muito bom. Ângela, Yuri, que legal, Yuri. Adolescente viciado e jogos, o que você indica? Terapia alternativa, Free Fire. E ainda tem o tipo de jogo, hein? Meus filhos não gostam desse, não. A S14, bom dia, minha querida. Coloca dentro da comunidade, tá? Aqui eu vou te dar um norte, mas dentro da comunidade você vai ter um apoio maior, tá? Um apoio maior. Recebi meu material, Rio de Janeiro, Josiane, que bom. Tem algumas áreas do Rio de Janeiro que estão entregando bem, tem outras que já para, né? Gente, assim, ó, viciados em jogos, não tem nada na auriculoterapia a princípio. O que a gente pensa? Daí a gente tenta mudar o pensamento, né? O que a gente poderia fazer? Pensa assim, ó. Primeiro, nós estamos numa pandemia, então isso dificulta bastante, tá? Alguns lugares você não pode sair de casa. Ontem eu saí com os meus, de máscara, pelas ruas, não fomos em parques, tá? Os parques aqui em Curitiba estão fechados. Então a gente saiu caminhar aleatoriamente na rua. Aí tinha muita gente caminhando assim, né? Cada um no seu canto, em ruas aleatórias. Pra quê? Primeiro, para tirar eles de casa. Porque se eles estão em casa, eles estão jogando, eles estão assistindo TV, eles estão fazendo alguma brincadeira em casa, mas estão jogando. Difícil você controlar, tá? Difícil. Eu usaria o ponto, por exemplo, do vício, do psiquismo, da ansiedade. Mas dependendo da idade, né? Se for criança, adolescente, vai de você conversar e estipular horários. Então nós estipulamos também. Tem momentos aqui que eles têm que desligar, que eles têm que estar junto, que nem essa da caminhada. Nós passamos praticamente, deixa eu ver, nós saímos de casa 10h30, nós voltamos, era mais de meio-dia. Passaram mais de 2 horas aí, eles sem estar na televisão, sem estar no jogo. O problema é que a gente quer que eles saiam do jogo, mas nós não saímos do computador ou dos nossos afazeres. É estar junto também, tá? Isso é importante. Mas o ponto do vício eu apostaria, o ponto da ansiedade eu apostaria, sabe? Os 3 pontos principais é uma maneira. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou sobre cadeira ou maca em consultório também, né? Ah, Márcia, eu acho que eu vi ontem, sabe? Do Marçal, não era? A Morte. Ah, não, é outro. Deixei pra você lá o nome de um livro chamado A Morte. É um dia que vale a pena viver. A Morte é um dia que vale a pena viver. Sabe que o nome não é estranho? Da Ana Cláudia Quintana. Diz muito do que você disse da neurociência da felicidade. Você conhece? Não, não conheço esse assim. O nome não é estranho, mas eu não conheço, tá?
Que legal, Márcia. Vou ver. Muito bom. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Eu tô voltando um pouquinho. Ainda tenho dúvidas com relação do lado dominante. Eu era para ser canhoto, mas a prof me corrigiu para ser destro. Hoje faço tudo com a mão direita, exceto se precisar usar força. Qual seria o meu lado dominante? Ótima pergunta. Você vai ter que testar muitas vezes, sabe? O lado dominante, normalmente, se você tem que ver assim, ó. A pessoa... Existe 1% de pessoas que são canhotas, tá? Então quer dizer que é a minoria. Então parte do princípio que a grande maioria já é destra, tá? Aí você teria que ver assim, ó. Eu faço com a minha mão direita. Eu chuto com a direita? Eu escrevia com a esquerda, mas eu chuto com a direita? Entendeu? Aí você começa a ver se você é canhoto realmente ou não. Se você chuta com a esquerda, escrevia com a esquerda e mesmo assim ela mudou você, provavelmente você era um canhoto. Você só mudou e adquiriu músculo no outro braço, no direito. Então você tem habilidades com a direita. Agora, você teria que testar, tá? Faz na direita e vê o resultado que tem. Depois você testa a esquerda. Eu acho que vale a pena testar, sabe, gente? Sempre. Não é uma verdade absoluta. Tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. Tudo tá em teste. Muitos usavam direita para mulher e esquerda para homem. Da onde que tiraram isso? Né? Da onde? Não tem um nexo, não tem nada de científico nisso, se você pensar. Do hemisfério ainda tem. Testar um lado e outro também. O que eu percebo é que quando eu faço do lado dominante, eu realmente tenho mais resposta do paciente, tá? Quando eu uso os 3 pontos principais, eu tenho mais resposta do meu paciente. Por quê? Pensa comigo. O que rege o nosso corpo? Quer ver um argumento bem básico, gente? O que rege o nosso corpo? É o nosso cérebro, né? O que nós sentimos no nosso corpo, por exemplo, os órgãos, vísceras, quem comanda? É o nosso sistema nervoso autônomo, é o simpático e o parasimpático, eles é que comandam, eles é que dão as ordens. Então, se eu pensar, quem faz a filtragem do nosso sangue, quem nos purifica? Rim. Então, se eu pensar de forma bem científica, só esses 3 pontinhos principais que a gente sempre fala, eles já equilibram o meu organismo. Então, muitas vezes eu não preciso nem fazer mais pontos. Às vezes eu posso, eu quero dar uma equilibrada, que nem um caso como esse de vício, por exemplo, eu poderia usar os 3 pontos principais do ponto do vício para testar. E ainda usaria vício bilateral. É um teste? Psiquismo. Também poderia pensar em psiquismo. E pronto, e só, entendeu? Para testar, para ver como reage. Eu acho que é por aí, tá? Tudo é um teste. Se você não tem nada escrito para seguir, né? Vamos ver. Bom dia a todos, sou Lúcia Aracaju, AS18, bem-vinda. E se eu for destro do braço e canhoto das pernas ou vice-versa? Travou, gente? Ou não? Tá tudo bem? Manda um coração aqui pra mim pra dizer que tá tudo certinho. Só pra eu saber. Se eu for destro, braço, canhoto... Alô? Ganhei coração, então não travou. Aí eu faço o lado dominante. Aí o teu lado dominante é o direito, tá? Se eu chutar com a perna esquerda. Paciente com insônia. Tem que colocar encéfalo, ansiedade, estômago e a tríade, Meire? Não. Insônia você tem um protocolo. Se você seguir o livro, né, do protocolo, por exemplo, é frontal, temporal, occipital, sempre os 3. Encéfalo, estômago. Não é só isso que você colocou aqui, tá? Você tem que colocar os outros 3. Como iniciar? Boa pergunta, Vicente. Para iniciar na auriculoterapia, você precisa de um curso, você precisa de um treinamento.
só pegar uma live, pegar meia dúzia de pontos, você pode fazer besteira. Você pode prejudicar alguém. E eu acho que a última coisa que nós queremos na vida é prejudicar alguém, né? Então, se você quer fazer uma abordagem neurofisiológica, recomendo você entrar no meu site liranesuliano.com.br e adquira o ponto lá do ponto a ponto, tá? Se você tá na minha lista de e-mails, vai lá ver que eu tô mandando e-mail pro pessoal que não comprou o Auriculoterapia de Sucesso. Quem não comprou o Auriculoterapia de Sucesso, essa semana abra os meus e-mails, tá bom? É um aviso. Como é que é? Quem é amigo avisa. Esqueci o ditado. Tem ponto para pitose de olho, minha amiga tem na esquerda. Tudo vai ter que testar, Mara. Não tem um ponto que levante, mas estimule. Então pensa em ponto do olho, tá? Levi, nesse momento, o curso para você iniciar é o ponto a ponto, tá? O ponto a ponto é um curso básico da auriculoterapia. Ele ensina a noção dessa abordagem neurofisiológica baseada em ciência. Com essa abordagem você não vai ver, com a maneira que eu ensino você não vai ver, porque é uma metodologia que eu desenvolvi baseado nos cursos que eu fiz. Então eu fiz vários cursos, vários treinamentos em vários lugares e compilei para o melhor, para ver o que mais dava resultado, tá? Então é isso, para ir direto ao ponto, literalmente, direto ao ponto. Então o ponto a ponto, a gente tem localização de pontos, protocolo e como funciona, como você faz. A Iarima, será que é isso o seu nome? Desculpa, não consigo pegar aqui no Instagram. Em todas as aplicações eu aplico a tríade, mais os pontos que eu quero, isso mesmo. Eu faço assim, tá? Eu faço assim. Quem avisa, amigo é. Ah, lembrei, hein? Então abre lá meu e-mail. Yuri Rocha. Bom dia, Lirane. Comprei os 2 livros. Meu próximo passo vai ser comprar o seu curso. Eu posso sair de um protocolo de 6/24 e colocar novamente na mesma orelha dominante ou devo revezar a orelha? Sempre na mesma orelha, Yuri. Eu não revezo orelhas. Pode sair de um protocolo 6/24, sim. Faço isso várias vezes. E aí eu vou espaçando, tá? E aí eu posso espaçar o atendimento. Por quê? Porque como eu uso a metodologia que eu ensino é uma metodologia de resultados rápidos, tá? Então muitas vezes você consegue tratar esse paciente e esse paciente não depender de você, tá? Eu estou tão feliz na expectativa de chegar. Comprei seu livro de protocolos. Que legal, Bianca. Obrigada, viu? Me sinto motivada com suas explicações, Elza. Que ótimo, Elza. Eu acho que o que mais a gente precisa, gente, muitas vezes, nós estamos começando segunda-feira, plena segunda-feira. Você tem que pensar assim, nossa, o que eu fiz fim de semana? Tirei o fim de semana para descansar? Tirei. Ótimo. Descansou? Descansei. Então agora, bora viver. Ah, não tô podendo atender paciente? Então vai estudar. Vai ver, vai planejar, vai pensar como é que você vai fazer depois da pandemia. Sabe? Que parcerias você pode fechar, que pacientes você vai atender, quais são as suas estratégias, assim que a gente tem que pensar. Ponto para paciente. Ontem à noite, por exemplo, é uma dica bem prática, lá no YouTube, no canal do YouTube, nós temos uma playlist chamada Plano de Ação. Não sei quem viu essa playlist. É uma sequência, eu acho que tem mais de 10 lives lá dentro. E nessas 10 lives do Plano em Ação, a gente tem vídeos falando sobre como você fazer um planejamento, como você executar, como você direcionar o que você quer, estabelecer um propósito, né? Então, eu acho que isso é muito legal de você estabelecer, assim, sabe? De estabelecer. Achei muito bom.
A gente fez uma baita pesquisa para fazer aquelas lives. Eram lives que aconteciam às 11 horas da manhã. Bem interessante, foi um projeto bem interessante. Vale a pena, vai lá, assiste ele se você não tá podendo atender, não tá fazendo nada. Então se planeja, gente, se planeja. Pensa assim, não pensa pequeno. Se eu quero ser boa no que eu tô fazendo, se eu quero ser bom no que eu tô fazendo, eu tenho que mergulhar de cabeça. Não posso ser mais ou menos, não posso ser meia boca. Senão tudo eu vou ser assim. Tudo eu vou ser assim. E você pode estar até falando aí, não, mas eu não quero fazer auriculoterapia. Apesar que eu acho difícil, você está aqui me assistindo. Mas se você pensar, não vou, isso não é pra mim, então mesmo aquilo que você decidiu ser, decida ser o melhor. Não se contente com pouco. Eu vou fazer isso aqui porque é mais fácil. Eu vou comprar que nem eu sei que tem gente que faz isso. Não tô dizendo que é vocês que estão aqui na live, mas mergulha. Não, vou comprar um livro e vou assistir os vídeos e pronto. Não, você tá lidando com o ser humano. Quando a gente lida com o ser humano, a gente tem que ir além, a gente tem que estudar muito. Vocês não olham, quando vocês me perguntam aqui, tem coisas que eu não vou saber, mas daí eu vou lá, vou estudar para na próxima live eu saber falar. Né? Então isso é importante, ou no próximo paciente eu poder atender e saber o que é. Imagina, o paciente chega com a queixa dele e eu poder falar, né? Pontos de pacientes que acumulam muita secreção nas vias aéreas. Kátia, primeiro, tem que saber o porquê que isso está acontecendo, tá? O que está fazendo esse paciente ter essa secreção? Então, isso é algo importante, tá? A gente precisa ter essa noção. O que está fazendo? Isso é muco. Beleza. É um paciente que abusa muito na alimentação. Qual é a alimentação? Por isso, no curso, no Auriculoterapia de Sucesso, a gente tem neuroalimentação, para dar essa noção, né? Do que orientar o meu paciente. Porque isso interfere? Interfere. Interfere no meu paciente, interfere no dia a dia dele, né? Então, a auriculoterapia é importante? Por que uns têm mais resultados que outros, gente? Já pararam para pensar nisso? Foi nessa busca que eu consegui montar esse método de uma forma ampla, que eu visse o meu paciente como um todo. O meu paciente é que nem, eu não sei se vocês sabem, mas a grande maioria aqui que me acompanha já sabe, eu sou cirurgiã dentista. E uma coisa que o pessoal sempre comenta o dentista separa a boca do corpo. O paciente não é só uma boca, o paciente é um todo. A mesma coisa na auriculoterapia. A gente trata pela boca o todo. Na odonto também. Então isso é bem interessante. 5% das causas de morte do INCOR são por problemas de contaminação, de infecção bucal. Então todo o sangue que passa no teu coração passa na sua boca. Então você tem que pensar além do próprio órgão ou da estrutura que você está trabalhando, tá? Você tem que ir além. Então, o que está causando é uma pergunta importante para você identificar, buscar, saber o que é, tá bom? Prof, aula sobre neurociência da felicidade, onde assistir? Tatiana, a neurociência da felicidade está dentro da Hotmart, dentro da área de alunos, tá bom? Lúcia, estou aqui, Lúcia. Lirane, sou S18, meu marido... Calma, Érica. Aqui na live eu não tenho como te orientar, tá? Vai no suporte. Paciente que toma medicamento para câncer de próstata e tem um zumbido no ouvido. Marta, primeiro, busca saber se esse zumbido no ouvido, se esse zumbido que está incomodando... é um efeito colateral de algum medicamento. Se for, isso tem que ser comunicado ao médico, tá? Pra ver se ele tem como trocar. Se não tem como trocar, você vai tentar, mas você não tem certeza que vai resolver, tá? Por quê? Porque como é efeito do medicamento, você pode não resolver. Então, o que você vai ter que fazer? Conversa com ele, tenta os pontos, por exemplo, do ouvido, tá? Você tem 3 pontos na auriculoterapia de ouvido. Vanilda, tirando a semipermanente, espera 24 horas, pode colocar novamente nos mesmos pontos com a semipermanente, mesmo tendo sangrado? Vanilda, eu
troco determinados pontos, eu nunca faço os mesmos, certo? Por exemplo, ansiedade, eu tenho tantas opções para botar ansiedade, mesmo na dor, anti-inflamatório, eu tenho pontos variados, né, gente? Então, se eu puder trocar, eu troco. Eu sempre refaço a anamnese do meu paciente, eu sempre converso com ele para saber um feedback. Às vezes, o que eu fiz resolveu determinados problemas, então eu não preciso refazer, tá? Posso alternar também, alternar estímulos, isso também é uma coisa bem saudável, tá? Bem saudável. Prof, precisamos de alguma licença da vigilância sanitária para abrir o consultório? Mônica, tem uma entrevista que eu fiz com um contador lá na minha página, lá no YouTube, tá? Eu vou ver se eu deixo ela nos stories hoje para facilitar para vocês. Essa entrevista com o contador, ela é bem interessante porque ela dá esse norte. A princípio, as pessoas que montaram um consultório, sabe, isso também é uma outra coisa que é importante vocês lembrarem. As pessoas que montaram um consultório, elas não precisaram da vigilância sanitária na parte de terapias, tá? Você monta, você tem que ver na prefeitura, se dá entrada na prefeitura, com consultório de terapias, você é considerado terapeuta, tá? Existe sim, o que eu uso é específico para auriculoterapia, são umas bolinhas, mas eles não têm Gauss, tá? Até teve essa pergunta para mim no final de semana. Gente, não adianta vocês me mandarem pergunta em WhatsApp, Telegram, que eu não consigo mais responder no individual, tá? Não consigo, não dou conta. Um ou outro, às vezes, me pega num momento que eu tô livre, daí eu consigo, mas senão não tenho conta. Por quê? Porque eu dou ênfase para as perguntas aqui do Instagram, né? E aí eu respondo também geral, eu tento responder geral. E também tô de olho lá nas comunidades dos alunos, porque a gente, como eu falei antes, a gente até hoje nunca fechou uma comunidade. Não que a gente não possa fazer, tá? Porque a gente promete por um ano. Mas eu nunca fechei. Então eu fico lá, fico de olho também. Então não tenho como ficar respondendo muitos detalhes. Nas lives fica mais fácil, porque uma pergunta eu respondo a pergunta de um, às vezes é a resposta para outros, né? Então fica mais tranquilo. Então, magneto, eu recebi essa pergunta, eu vi, mas eu não consegui responder. Eu uso magneto, eu não uso Gauss, são umas bolinhas, eu comprei na China, não sei indicar onde tem para comprar aqui no Brasil. Sei que em sites tem, tá? Em sites tem. Sites de compra de material de acupuntura ou até material da China, sei que alguns têm, tá? Eu não sei se aqui no Brasil como é que tá isso. Comprei um magneto, mas achei muito grande. Elza, o magneto que eu usei é tipo uma bolinha, como uma semente de mostarda, tá? Vou ver se eu mostro pra vocês. Faço uma foto deles, coloco lá no Stories, tá? Tem um caso assim, vou colocar na comunidade. Isso, Zou, fica mais fácil às vezes na comunidade, tá? Ó, o Carlos perguntou, paciente com lúpus, qual a dica? Pacientes com lúpus é uma doença autoimune. Teve um fator desencadeante. Começa a olhar o que dispara, o que piora as crises, tá? Carlos, a gente escreveu um e-book sobre doenças autoimunes. Lá tem sobre lúpus. E daí eu deixei, junto com o e-book, não é só o e-book, tá? Junto com o e-book tem aulas. Então é como se ele fosse um mini curso, tá? Ele tem aulas, essas aulas são lives que foram feitas sobre doenças autoimunes, sobre como os medicamentos interferem, a intoxicação dos medicamentos também. E você tem que pensar na imunidade que você tem que equilibrar. O que acontece com o paciente de doenças autoimunes? O sistema imunológico dele está agindo contra ele, tá? Então eu vou bastante também nos sintomas, mas eu tenho que pensar nesse equilíbrio, gente, nesse equilíbrio desse paciente, tá? Então é importante a gente estar controlando e saber a causa, o que dispara.
Luana, querida, qual a quantidade de pontos? Eu sempre penso assim, ó, Luana. Como eu uso os 3 pontos principais, eu faço um equilíbrio desse meu paciente, né? Eu tô agindo no cérebro dele. Quando eu penso assim, eu cuido com o número de pontos. Então, para mim, menos pontos é mais. Eu gosto de uma média aí de 10, 12 pontos. Com 10, 12 eu consigo tratar o meu paciente, tá? Até porque a gente ensina o aluno a ter inteligência na escolha dos pontos, tá? Inteligência na escolha dos pontos. Isso é bem importante. Agora sim, estou dando resultado. Gisele, bom dia, Gisele. Bom dia, Lirane. Para quem está tentando engravidar, a auriculoterapia ajuda? Quais seriam os pontos? Gisa, depende da abordagem que você está fazendo, tá? Na neurofisiológica, há uma abordagem diferente para mim. Diferente. Como assim? Eu busco saber a parte fisiológica do paciente. O que está acontecendo? Por que ele não está conseguindo? Alguns é por causa do estresse, alguns é por causa do momento que está vivendo, sabe? Então, o dia a dia. Veja, ela tem alguma alteração fisiológica? Ela tem alguma restrição? Existe, por exemplo, útero que é bicorno, existe ovário que está atrofiado, existem várias doenças que podem impedir uma mulher de engravidar. Uma dica aqui bem prática, que eu acho que é interessante vocês estarem alertas, tá, gente? Qual é? É que vocês, às vezes, estão tratando a mulher e o problema é com o homem. Ah, Lirane, que besteira. Não é besteira, é um detalhe, mas é importante, tá, gente? Às vezes o problema não é com a mulher. Você tá tratando a mulher e quando você vai ver o problema é o homem. Então, antes de qualquer coisa, pede para fazer um exame, pede para verificar, porque quem quer engravidar, o casal vai junto fazer tratamento, vai ver, né, investigar. Às vezes é a qualidade do esperma, às vezes é diminuição do número do espermatozoide. Tudo isso também é muito importante, tá? O casal tem que estar muito unido, muito integrado, tem que estar junto, querendo junto também. E quanto a mulher, pensa na ansiedade, na cabeça e na parte hormonal, porque daí você tem pontos na auriculoterapia se você não seguir outra abordagem. Na chinesa eu não sei qual é a abordagem, tá? Então acho que vale a pena daí você investigar com outra, saber da tua linha, como você faz, tá? Prof, me perdoe, mas não ficou claro, que parece que travou. Não tem problema. Borges, eu não consigo ver qual é o seu primeiro nome, tá? Se eu for canhoto do braço e destro da perna, ou vice-versa, eu faria, Borges, o lado direito, teu lado destro, tá? Eu tentaria. E viria a ter o resultado. 2, 3 sessões. Aí, nossa, deu resultado? Foi bom? Perfeito, continuaria com ele, tá? Por quê? Porque o número de pessoas destras que escrevam que são direita é muito maior do que a canhota. Canhoto verdadeiro só existe 1%, então é muito menor a chance. Lirane, não teve resultado, fiz aurículo e não resolveu. Por exemplo, você tá com uma dor na mão, não resolve a minha dor na mão, vou fazer na outra orelha, entendeu? Eu vou testar. Eu ainda tenho dificuldades, por exemplo, com o meu pequeno aqui em casa. Ainda eu não consegui identificar exatamente, porque ele chuta com a direita, escreve com a esquerda, então eu faço na direita. Mas às vezes ele não tem resultado 100% como eu gostaria. E aí eu testo a outra orelha. Só que ainda assim, muitas vezes eu tenho que pensar que pode ser o problema da doença dele, ou do problema dele, da dor que ele está sentindo. Ele forçou mais, que ele está com uma dor, um incômodo. Se eu faço, por exemplo, um cotovelo, aí eu fiz e não passou mais ou menos, eu tenho que pensar em 2 situações. Eu não posso ser absoluta e dizer, é por causa da orelha. Não, eu tenho que pensar que pode ser porque ele não para quieto e tá o tempo todo se mexendo. E isso pode causar dor nele também.
Ele tá forçando, ele tá abusando, entendeu? Então eu tenho que ficar de olho, não é uma coisa que você vai perceber às vezes num problema único. Você tem que ficar de olho, você tem que ver, ó. Aí com o teu passar do tempo, você vai observar, nossa, pela direita eu tive mais resposta. Nem sempre é 100%. Porque vai depender de uma série de fatores, tá? A auriculoterapia depende de uma série de fatores. Desde o estímulo que você está usando, é importante o estímulo? Eu não gosto de considerar o estímulo como o mais importante. Não é o mais importante, tá? Mas o mais importante é como está esse paciente. Como assim, Lirane? Se é um paciente que toma Coca-Cola o dia inteiro, que se alimenta mal, só com gordura, não come fruta, não come verdura, nem nada, não tem uma dieta saudável, a chance de eu ter problemas, de não ter resultado é muito maior, gente. A alimentação interfere? Interfere. Medicação interfere? Interfere. Por quê? Porque é a qualidade do teu órgão, da tua resposta cerebral. Se eu tenho uma dificuldade em resposta cerebral, por onde passa o meu estímulo da aurícula? É na aurícula, mas o meu estímulo vai para o meu sistema nervoso central. Ele sensibiliza o meu sistema nervoso periférico. E daí ele passa por todo o meu organismo. Se eu quero que o meu fígado reaja e eu estou o tempo todo comendo porcaria, como é que ele vai reagir? Se o meu intestino está preso e eu quero que o meu intestino funcione, como ele vai reagir se ele não tiver substrato adequado? Entendeu? Então, terreno fértil, a semente germina. Se o terreno não está fértil, você vai ter muito mais dificuldade de fazer ela germinar. Entende? É nesse sentido. Aqui com você a mesma coisa. Na orelha você vai ter que testar. Eu opto sempre, quando o paciente é canhoto verdadeiro, que a gente chama, ele escreve com a mão esquerda, chuta com a mão esquerda. Aí eu não tenho dúvidas. No mais, eu vou ter que testar. Se eu tenho uma discordância aqui, se eu escrevo com a direita e chuto com a esquerda, ou o inverso, eu vou ter uma discordância. Então eu tenho que testar. Eu começo pela direita. Se ele tiver resposta, ótimo. Se ele não tiver resposta, testo a esquerda. E ainda assim eu vou testando em outros problemas, tá bom? Espero ter sido mais clara agora. Quem avisa, amigo é, Débora, você viu? Todo mundo me fala. Só que eu só peguei depois. Ai, gente. Tem que rir também, né? É bom dar risada, libera neurotransmissores, a gente tá liberando dopamina, serotonina, bem-estar, a gente precisa começar o dia assim, tá? Lembra que é uma questão de escolha, de opção, tá? Hoje eu escolho ser feliz, eu quero ser feliz. Se eu escolho ser feliz, eu parto desse princípio. Quando você faz uma escolha, vale a pena brigar? Ou vale a pena bater de frente ou eu escolho ser feliz? Escolha ser feliz muitas vezes, tá? Busca filmes assim, busca pensar assim, trabalhar assim, você vai ver que rende mais pra você. É a felicidade que gera o sucesso, não pode ser o sucesso que gera a felicidade, lembra disso. Porque ciático coloca na orelha dominante, você tem... Não, ciático não. Ciático não coloca na orelha dominante. O ponto do ciático você escolhe, tá? Porque eu tenho a inervação ciática, tanto esquerda quanto direita. O que eu escolho na orelha dominante são os pontos sistêmicos. Quais são os pontos sistêmicos? Os pontos de analgesia, os pontos de anti-inflamatório, os pontos hormonais, os pontos de analgesia e tudo mais. Imunomodulador da auriculoterapia? Fabiana, teria que dar uma pesquisada. Não sei se tem um artigo sobre isso, tá, Fabiana? Mas isso é uma realidade. Por quê? Porque se eu tenho pacientes, por exemplo, com doença autoimune, ou mesmo com gripe, ou mesmo que está o tempo todo com amidalite de repetição, e eu começo a trabalhar o ponto da imunidade dele, eu começo a ter uma resposta, tá? Então, em termos práticos, isso é bem razoável, tá? Pode fazer. Agora, eu só não sei se tem artigo. Como eu disse pra vocês, tem muita área ainda que estão obscuras na auriculoterapia e que a gente precisaria, sim, de mais informações, de mais artigos, tá?
Tem muito. Só que sabe qual é o problema? A gente não tem investimento nenhum nessa área. Tudo que a gente vai fazer é sempre por nossa conta. Então, isso às vezes é frustrante, né? Porque a gente trabalha e não ganha nada para publicação. Pelo contrário, você gasta e ninguém te patrocina. É diferente das grandes universidades, professores que precisam publicar, tá? Aí é diferente, tá? Aí você tem pacientes, por exemplo, lá eles têm voluntários, tem uma amostra uniforme, tem gente para ajudar, né? Tem braço. Quando você vê, assim, por exemplo, o Dr. Jansen Han, que é um dos maiores pesquisadores de acupuntura, esse professor, ele tem um grande laboratório na China. E daí lá ele tem outros profissionais que fazem as pesquisas, que ajudam, que fazem a seleção, por exemplo, né? Que submetem numa revista. Então, ele já tem toda uma facilidade. A gente não, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que se manter, a gente tem que ter dinheiro para fazer o artigo. Por quê? Porque tem que ter material, o material não é pago, tem que chamar as pessoas. Você não tem um ambulatório, você tem que se dedicar esse tempo para isso. Então, quando você está dentro de uma universidade, ou quando você vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, um TCC, né, uma conclusão de curso, aí você tem um objetivo, né? Mas tem muita coisa para fazer, muita pergunta ainda, muito trabalho para acontecer. A gente estava fazendo muito trabalho, muita pesquisa orientando, porque estava orientando trabalhos de TCC na faculdade. Então, essa é uma grande vantagem. Lúcia, ambidestro, é a mesma coisa que eu tava falando com o Borges ali em cima, tá? Mesma coisa. Você vai ter que testar, mas de preferência sempre para aquela mão que ele tem mais força, que ele resolva mais os problemas. E testa. Usa a orelha e testa. Doenças anti-inflamatórias, as crises. Não é suficiente, Cris. Ainda mais se é uma doença autoinflamatória. Crises, toda crise você requer mais. Por quê? Porque ela já está em desequilíbrio. Quando eu falo dos 3 pontos principais, eu estou falando de pessoas que já estão mais equilibradas, sabe? Tem coisas, gente, que a gente não consegue resolver assim. A gente tem que conhecer mais, a gente tem que ir a fundo nas doenças, né? E tem que conversar bastante com o paciente. Por quê? Porque você precisa de um conhecimento para você poder saber o que está desencadeando. Você precisa conversar com esse paciente para saber se ele está disposto, a largar os hábitos que o fizeram adoecer. Gente, não é fácil, sabe? Não é fácil. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu dizia para ela assim: olha, você precisa emagrecer, você precisa fazer exercício. Ah, mas eu já caminho tanto aqui dentro de casa. Eu falei, mas não é suficiente. Você tá comendo, para de comer à noite. Ah, mas a gente quase não come. Quase não come, né? Tá comendo. O peso, gente, não vem do vento, não vem do nada. Algo está desequilibrado. Então, tem que diminuir a comida. É mais difícil para emagrecer? Pode dar a obesidade, a barriga, pode dar falta de ar? Pode. A ansiedade pode dar falta de ar? Pode. Entenderam? Então, você tem que ir buscando a causa. Você tem que ver na alimentação. Se você não enxerga, se você não está enxergando o que pode ser, começa a fazer uma avaliação, faz um roteiro, anota tudo que você está comendo. Mara, o que é 6/24? São 6 dias com estímulo, tira tudo, dá um descanso de 24, tá? Adoro corações, viu? Quem está me mandando, muito obrigada, adoro. Prof, sexta, fiz a 4ª sessão numa senhora de 80 anos para hérnia de disco cervical. Ela parou de tomar codeína, cancelou a infiltração que ia fazer na 4ª passada, grata pelos seus ensinamentos. Caramba, hein? Deixa eu ver se eu consigo printar esse aqui. Que legal, hein, Marta? Mônica, desculpa, Mônica, eu vou postar isso aí no Instagram, vou ver se eu consigo colocar. Que resultado incrível, né?
como é bom, né? Ah, mas sem ser pelo app, consegue sem pagar. Micheline, olha, que boa observação. Bom saber, hein? Teria que só ver se isso é real mesmo, se todo mundo tá passando por essa situação, né? Eu sinceramente não entendi. Então, pelo computador entra direto. Eu fiquei pensando, falei, o que faz alguém ter que pagar e outro não ter que pagar, né? Pode ser o aplicativo, então. Alguns pacientes ficam com edema no local. Vou ver se eu faço um videozinho e coloco lá no pessoal da 16, né? 17 e 16. Alguns pacientes ficam com edema no local da aplicação da agulha. Tem problema colocar novamente, mesmo com esse problema? Ah, eu troco o estímulo, Aline. Não, se tá machucado, eu não coloco, tá? Em cima. Então, se machucou, por exemplo, não é comum isso que você falou, tá? Quando ele faz a agulha e deu 24 horas de descanso, não é comum ele ter um edema na região. Agora, se tem, eu troco o ponto ou troco o estímulo. Ívia, qual o máximo de tempo que podemos ficar com a semente? Você pode ficar com a semente até 15, 20 dias. O problema é, a semente não aguenta, ela vai cair. E outra, o estímulo diminui. O estímulo que eu quero dizer, o efeito diminui. Eu tenho uma ascensão de estímulo e ele começa a cair. Quando ele começa a cair, ó, eu tenho aqui, ó, 7 dias. Se eu pegar aqui, ó, eu tenho 7 dias. Se eu pegar aqui embaixo, eu zerei o efeito. Então eu mantenho aqui em cima, se eu faço de 7 em 7 dias, eu mantenho um platô de analgesia. Esse platô de analgesia me garante um resultado fora do comum, entendeu? Lidiane, não, Adelina, não pode errar o nome da prof. Ah, eu sei tudo, Adelina. A Adelina colocou, como ver? Ah, você vê? Ah, desculpa, minha querida, pensei que era eu. Eu sei até a aula que você entra e a aula que você não entra. Eu tenho todo esse controle, eu tenho um histórico por aula de vocês. Eu sei quantas vezes você acessou o curso. Eu tenho uma evolução dos alunos assim, esse aluno tem 3% de evolução, esse aluno tem 50% de evolução, esse tem 90%, eu sei tudo. Você, lá no alto, aqui ó, tá aqui a plataforma, né? Você tá com o vídeo aqui assim em cima tem um reloginho mostrando a porcentagem. Ai, gente. A Cida, prof, fala sobre o ponto da coluna. Não entendi no Atlas. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer, Cida. Eu vou ter que fazer isso, eu faço isso nos stories, tá? Sobre coluna. Vamos ver se hoje eu consigo. Deixa eu anotar. Vou pegar o caderno aqui. Pra eu não esquecer, né? Então, stories. É o contador, né? Contador. E coluna. Vamos ver se eu consigo fazer, tá? Vamos ver. Senão amanhã você me cobra de novo. Nos distúrbios, Rogéria, nos distúrbios de ATM, estou pensando em relaxamento muscular, analgesia, tríade. Mas tem, tá? Tem ponto mandíbula, pensa. Busca saber o que está causando. Bruxismo, por exemplo, dor na articulação, normalmente tem que saber o que é. Pode ter uma alteração articular, pode ter uma artrite, pode ter artrose, pode ter osteomielite, pode ter várias complicações em ATM, tá? A gente tá sendo simplista, você tem que ter um diagnóstico. Mas pensa também na ansiedade, tá? Ansiedade. Joana... Estudei a auriculoterapia. Dri, eu entendo, mas é que a abordagem que a gente usa, com certeza você não estudou. A gente faz uma abordagem diferente, sabe? Dentro do curso. A gente põe pilares, a gente começa a investigar a auriculoterapia acima. É mais que a auriculoterapia, sabe? É ter resultado, é investir no paciente, sabe? É isso que você tem que pensar. Liriane também não. Bela Corpus.
Todo mundo que errar o nome, eu não vou responder a pergunta, hein? Quem é transplantado de rim? Não põe ponto de imunidade de jeito nenhum, tá? A Sibélia deu um jeito, ó, ela colocou prof, viu? Dela não erra. Vocês têm que ser espertos, hein? Errou o nome da prof, já era. Meu filho me ligou, não andava, travou da coluna, fui até ele, de 10 de dor, depois de atendimento 0 de dor. Olha isso, gente, que legal, hein? Pausou meu vídeo aqui, né? Voltei, tá, gente? Voltei, não se preocupa, não tá travado. Ai, Deus, que legal, Sibélia. Muito bom, hein? Parabéns pelo resultado. Você na verdade, os méritos são teus, minha querida. Márcia. Ó, a Márcia Marques. Eu sou da S17, não sou da área de saúde e quando entrei no curso, te pergunto se eu poderia fazer o curso sem ser da área de saúde. Você respondeu que sim, mas teria que estudar mais. Estou estudando o corpo. Márcia, cortou, né? Deixa eu ver se eu pego de novo. Corpo humano e como funciona. Márcia, parabéns. Parabéns pelo profissionalismo, parabéns pela coragem, por ousar, por não deixar que o obstáculo que eu coloquei para você te impedisse de ir atrás daquilo que você deseja, tá? Quando eu falo que tem que estudar mais, é até para afastar mesmo. É uma maneira de selecionar, Márcia. Às vezes as pessoas acham que elas estão selecionando o curso. Na verdade, a gente está selecionando o aluno. Entende como? Por quê? Porque se você falasse assim, ai, mas vou ter que estudar mais, ai, não vou querer. Então, aí você já elimina. Eu não quero pessoas que não querem estudar, que não querem fazer, tá? Então, isso é uma coisa assim que pra mim é um grande diferencial. Você quer estudar, vocês estão aqui comigo, estão fazendo sacrifício, ó, 236 pessoas aqui na live. Infelizmente, a gente vê muita gente entrando em curso e botando a responsabilidade todinha no curso. Não, você tem que assumir a responsabilidade para você. Porque se eu quero fazer a diferença, o curso vai me induzir, vai me conduzir, vai me tirar as dúvidas. Mas eu vou fazer a minha parte, eu vou estudar. Eu não vou deixar que o obstáculo me impeça de ter o meu resultado. Foca no resultado, né? Foca no resultado. Eu acho que é nisso que a gente tem que pensar. A gente tem que melhorar sempre, tá? Sempre. Mesmo no curso. A gente sempre tá buscando melhorar. Mas você, como aluno, também tem que buscar melhorar. Senão é fácil. Eu faço 10 cursos por aí. Pô, mas ainda não aprendi a localizar. Pô, para pra pensar. É o curso que é o problema ou é você? Pensa antes de ficar falando, né? Então eu acho que é nisso que a gente tem que... É tão fácil botar a culpa nos outros. Olha pra você, quanto você fez do curso, quanto você fez das aulas. Aí é fácil você falar, não é? Eu acho que é nisso que a gente tem que focar, gente. Foca naquilo que eu tenho controle. Não é possível, eu não aprendi nada, ou eu não aprendi a localizar. Isso não existe. Se você não aprendeu nada, foi porque você não se esforçou. Em qualquer curso, gente. Não tô defendendo o meu, tô defendendo todos, se você pensar. Mesmo que o curso seja ruim. Mesmo que o curso seja ruim, para pensar. Não aprendi nada. Mesmo num curso ruim, alguma coisa você aprendeu. Alguma coisa você aprendeu. Então, acho que é isso que a gente tem que estar de olho, sabe? É isso que a gente tem que estar de olho. O que eu posso fazer a diferença. O que eu posso aprender, não é? Não é a questão de ficar reclamando. Tem gente que foca nisso. E quando você reclama, você não busca a solução. Você busca cúmplice. Você entende isso? Que você busca cúmplice? Como assim, Lirane? Pare para pensar. Você tá na fila do banco, tá atrasado, não te atende. O que você faz? Você começa a reclamar, começa a falar com o do lado. Pra quê? Porque você quer um cúmplice. Você quer uma pessoa junto com você. Nossa, é mesmo. Essa fila do banco não anda.
Entendeu? Você não quer alguém que discorde de você. Você não quer alguém que diga assim, não, você quer parar, quer resolver? Vai atrás, vai falar com o gerente, vai falar com a pessoa. Vai buscar um outro atendente. Gente, olha lá, a fila do banco tá tão grande. Vocês não tem como botar mais alguém para atender? Aí você tá buscando resolver o problema. Mas não, você não tá buscando resolver o problema. Você tá buscando o problema. Entenderam? Pensa nisso quando você começar a reclamar. Queria saber sobre o que usar, cama ou cadeira de dentista. Vou ganhar de presente. Ah, que legal, Rose. Eu comentei no início, tá? Acho que você botou essa pergunta no início, mas acho que não cadeira de dentista, né? Olha, a cadeira de dentista, a vantagem dela é que ela reclina, né? Você pode deixar, por exemplo, tem aqueles pacientes que eu gosto muito da minha cadeira. Só que eu tenho duas situações aqui. Eu tenho o paciente, gente, que tem medo de dentista e não gostaria. Se você não vai ter todo o restante do equipamento, acho que talvez fique até mais fácil. Eu reclino a cadeira e eu consigo deixá-la levemente assim, ó, coisa que a maca eu não consigo muitas vezes. Então essa é uma grande diferença. Na maca, eu já tive uma maca articulada, só que ela é mais cara e ela é maior. Então às vezes não cabe no espaço que você quer. Agora eu tive que comprar uma segunda maca. Por quê? Porque eu quis uma maca dobrável para guardar e fechar ela num espaço que não aparecesse para os demais. E eu queria deixar ela fechada dentro do armário. Então, aí eu comprei uma maca, ela abre e fecha, tipo uma maleta, e fica assim. Só que ela não reclina. Então, se o meu paciente não gosta de ficar muito deitado, eu tenho que colocar um travesseiro ou um suporte de espuma. Na cadeira de dentista eu não preciso de nada disso. Eu reclino ela do tanto que eu acho legal, tá? Então, essa é a vantagem. Posso começar com ponto a ponto, Elana? Pode, Elana. Pode sim. Bom dia. Muita alegria. Que legal, que ótimo. É isso aí, gente. Mas que bom que você vai ganhar de presente. Aproveita, hein? Repete plano home, por favor. Ah, o nome da playlist, Silvana? Plano em ação. Plano em ação, plano de ação. É muito bom. Vai lá ver, tá? Claro que falo se não me engano, eu tô falando do planejamento de 2019 para 2020. Foi em dezembro essa sequência, novembro, dezembro. Mas tá muito legal, tem umas dicas muito boas, tá? A Kátia falando, ó, esse é o meu objetivo, atender melhor, ter resultados melhores, obter resultado com retorno do paciente. Com certeza. Joana, pode ser o leite e o glúten? Pode ser. A alimentação influi muito. Nádia, eu posso começar com ponto a ponto? Pode sim. Ele tá lá aberto na minha página, tá? liranesuliano.com.br, e nós estamos mandando, quem não entrou pro Auriculoterapia de Sucesso, eu recomendo fortemente que você abra os meus e-mails essa semana, tá? Abra os meus e-mails essa semana. Se você não entrou pro Auriculoterapia de Sucesso, abra os meus e-mails. Acordo pensando nos pontos, porque me preocupo com o paciente. Otsuka. A Otsuka é aluna também, eu não vou esquecer, né, Otsuka? Que tá tendo resultados excelentes, gente, excelentes. É isso, a gente tem que se preocupar com o paciente. Maravilhosa aula de neurociência, que ótimo que você gostou. Ó, já estou com fila na família, Josiane. Muito bom, hein? Bom dia, Lirane. Para uma paciente adolescente, mas com cólica menstrual intensa, posso colocar subcórtex? Pode, mas pensa no útero. O que é a cólica menstrual, gente? Pensa assim, o que é a cólica menstrual? Cólica menstrual é contração do útero, tá? Então, é importante a gente ter essa noção do que qual é a base, tá?
Minha sogra, Gisele, falando, tem algumas alergias de pele. Comecei a tratar, porém, onde ela fez uma cirurgia de câncer na perna, começou a ter aderência e ficou vermelho. É normal isso acontecer? Isso não tem nada a ver com a tua auriculoterapia, tá, Gisele? Tem nada a ver com a auriculoterapia. Isso já ia acontecer por outros motivos. Meu marido está com dor nos dedos da mão. Fiz auriculoterapia, no dia seguinte está melhor. Fátima, isso é impressionante, né? Impressionante. Elionete, quero fazer seu curso. Que bom, Elionete. Dentro da minha página, liranesuliano.com.br, entra lá. Você tem o ponto a ponto. É o curso no momento que está aberto. Fala sobre localização de pontos, sobre o passo a passo, sabe? E sobre protocolos. Alexandra, pessoal da S17, da S18 que tá aqui, por exemplo, lembra que aqui as respostas podem não... eu não posso aprofundar muitas vezes um assunto, né? Dentro da comunidade a gente consegue, então não deixa de colocar lá dentro também. Criança obesa. Criança obesa, gente, é terrível, é terrível. Criança eu posso pôr pontos hormonais se eu sei que eu tenho um problema de ponto hormonal. Agora, a criança tem que lembrar assim, ó, a grande responsável, infelizmente, são os pais. Eu odeio culpar os pais, tá? Mas são porque criança não escolhe comer muito, né? Quem começou isso foram os pais. E é terrível porque a criança obesa, ela aumenta o número de células da obesidade, ela faz uma obesidade hiperplásica. Depois, quando ela quiser emagrecer, vai ser muito mais difícil para ela. Então, você tem que ter uma conversa muito forte com os pais sobre esse aumento de peso, tá? Sobre esse aumento de peso. Comprei a semente preta, adorei o resultado. Fátima, eu tô testando uma marca aqui diferente, depois eu vou passar para vocês. Parece que ela é mais barata, o adesivo é bom, mas eu vou testar primeiro, aí depois eu passo certinho pra vocês, tá? Hoje, gente, eu não vou poder fazer a live da noite. Toda segunda-feira, às 19h30, a gente tem uma live sobre auriculoterapia e saúde. Não sei se vocês viram no meu stories, mas eu fui convidada para fazer uma live hoje aqui, uma rede de shoppings que tem aqui em Curitiba. E a gente vai falar sobre auriculoterapia também, mas eu vou falar sobre saúde bucal, nada a ver, né? Vai estar eu e uma colega, que também é do floral, das práticas integrativas. A gente vai falar sobre prevenção, mas assim, se vocês depois quiserem acompanhar, eu deixei lá nos stories, vou deixar aqui no feed também, tá bom? Gente, foi um prazer estar com você aqui. Amanhã, 8 em ponto, com certeza estarei aqui. Na quarta-feira nós vamos fazer uma aula, uma live sobre designer de consultório. Então quem estava me perguntando aqui também sobre cadeira e maca, vai lá. Como faz para adquirir o e-book de autoimune? Eu vou colocar ele nos stories, mas na minha página também tem, tá? Entra lá, dá uma olhada, liranesuliano.com.br, tá? Gente, ó, Marinalva, adorando tudo, que ótimo! Onde comprar seus livros? Lá na minha página também tem, liranesuliano.com.br, tem o e-book, tem curso e tem os livros. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês, imensamente. Até mais, gente. Tchau, tchau.